Graça e paz, igreja. Estamos novamente aqui com uma live da Escola Dominical. Hoje com a nossa lição 9, é o primeiro projeto de globalismo. Nós vamos ver assim os nossos slides. E no primeiro nós já estamos vendo que estamos falando da segunda civilização, que são dos filhos de Noé, Sem, Jafé e Cã. Para continuarmos observando que da geração de Sem veio Jesus. E essa é importante para nós. Só que nós não vamos falar de toda a civilização, porque é muito assunto. E tem outros tópicos dessa aula que precisamos trabalhar. Como vocês podem ver, a sequência, Noé gerou Cã, que gerou Cuxi, que gerou Nimrode. Nimrode foi o bisneto dele. E Canaã foi o neto. E esses dois personagens trazem uma história que nós precisamos conhecer e entender o que foi que isso causou. Lendo aqui no versículo 9, Gênesis 9, 20 e 22, nós vemos que foi um episódio desastroso. Começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Como nós lemos no versículo, nós vemos assim que o filho mais novo, ele viu que o Noé tinha se embebedado, a uva fermentada, ela é alcoolizada, ele embebedou-se e foi para sua tenda. E é lógico que já com a mente já meio balanceada, ele tirou a sua roupa. E não eram roupas como as nossas, então eram capas. E daí eles retirou a capa e acabou ficando nu na sua tenda. E o filho mais novo entrou, viu, e ao invés de cobrir o pai, ele saiu e contou para os irmãos e ainda fez os irmãos irem lá dentro ver. Os irmãos, Sem e Jafé, eles entraram de costa e com uma capa, sem olhar para a nudez do pai, cobrindo o pai. Quando o pai soube, ele ficou muito zangado. E ele amaldiçoou, não a Cã, mas ao filho dele, Canaã, o neto dele. E abençoou Sem e Jafé. Como nós vemos aqui, maldição de Canaã e bendição de Sem e Jafé. Para Cã ele disse, maldito seja Canaã, servo dos servos sejam os seus irmãos. Para Sem, que era seu filho, ele disse, bendito seja o Deus de Sem, e seja Canaã por servo. E depois para Jafé, que também é chamado de Jafé, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por servo. O que nós vemos aqui é que ele deu uma prioridade a Sem, porque ele não disse, bendito seja o Deus de Jafé, ele disse, bendito seja o Deus de Sem. E mandou alargar as tendas de Jafé e colocar, e ele ir morar lá nas tendas de Sem, ou seja, mandou ampliar a família de Jafé e mandou ele morar nas terras de Sem, e Canaã seria escravo dos dois. Essa situação, ela é bem desastrosa e tem uma profundidade maior do que pensamos, porque às vezes nós só achamos que foi uma questão de um erro que era considerado um pecado e um crime na época, ver a nudez de outra pessoa, principalmente um filho ver a nudez de um pai. Então não foi apenas o erro, como nós vemos aqui, não foi apenas o erro de não honrar ou respeitar o pai e expor ele a uma situação vexatória, mas foi também uma apostasia, porque Cã abandonou a primeira fé, a fé autêntica que Deus nos deu, e foi servir a um outro Deus pagão, uma outra religião pagã, e o povo cainita se transformou num povo idólatra, politeísta, supersticioso e iníquo com uma religião perversa. E esse povo foi morar bem próximo de Sodoma e Gomorra, aonde a perversidade foi muito grande. Como nós vemos no próximo slide, o outro personagem foi Nimrode. Nimrode foi chamado um poderoso caçador diante da face do Senhor. E era um caçador grande mesmo, era um homem que tinha muito poder econômico, muito poder de conhecimento, eles tinham uma grande tecnologia. Além de ser um grande caçador, ele era um grande construtor, por isso que eu disse que ele tem uma grande tecnologia. Ele conseguiu construir um complexo de cidades,
Primeiro, na planície de Sinar, no Vale de Sinar, ele construiu 4 cidades chamadas Babel, Ereque, Calné e Acade. Depois, na Assíria, ele criou Nínive, Reobote-ir, Rezém e Calá. Rezém, inclusive, é conhecido como uma grande cidade. Então, um homem que constrói complexos de cidade e também caça com propriedade era um homem poderosamente econômico mesmo. Ele tinha um grande poder nas mãos. E o que nós vemos assim em Gênesis 11, 3 e 4, o versículo diz, como vocês podem ver, e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Aqui nós já vemos que eles tinham uma tecnologia mais moderna, porque quem usa cal e quem usa tijolo somos nós. Veio de lá. Antes era pedra e betume, e ele já criou o tijolo queimado, né? Já tinha lá uma olaria e também já tinha uma fábrica de cal. Então era bem moderno, eles eram bem tecnológicos mesmo. E eu queria só puxar aqui uma reflexão. Não achei em nenhum lugar na Bíblia dizendo que foi Nimrod que sugeriu criar a Torre de Babel. Não foi. Quem sugeriu foi o povo. E disseram uns aos outros. Então foi o povo. Foi uma vontade do povo. E daí disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre no cume, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ou seja, eles queriam erguer uma torre imensa. E a Torre de Babel, de acordo com os estudiosos, chegou a ter 92 metros de altura. Agora se imagine a altura que tinha essa torre. Né? Muita gente imagina, você pode ver na figura aqui, que muita gente imagina que era assim a Torre de Babel. Era uma torre alta, arredondada, mas não era. Porque depois, nas ruínas de Babilônia, acharam uma pedra com um desenho de como eram as torres da época e a figura do Nabucodonosor do lado. Eu não me lembro se é o Nabucodonosor, gente. Dá uma apagada aí, porque eu não me lembro se era ele ou se era um outro. Tá? Mas eu sei que é um rei e essa pedra foi achada lá e ela tem mais ou menos da época de 649 a.C., né? E é uma pedra que mostra a realidade da época. Então, a torre não era uma torre arredondada e alta, ela era, na verdade, um templo religioso, porque esse ali é um templo religioso. E esses templos ainda se acham aí, chamam-se zigurates. Então nós vemos aqui o zigurate de Ur, que chama-se o Templo da Lua. Fica no Iraque, com 21 metros de altura, por 62 metros e meio e 43 metros em suas bases, ou seja, era mais ou menos assim a torre, mas muito maior. E o que nós encontramos nessa torre? Vamos dar uma olhada aqui, ela está até cercada ali porque é um patrimônio. Vocês podem ver, tem umas placas ali, não pode passar. Ela é um patrimônio. E aqui nesse slide a gente vê, vocês podem ver que tem assim uma réplica de como ela seria realmente. E vocês podem ver que no alto, em azul aqui, tem um santuário. Porque a ideia era que, criando essa torre altíssima, lá em cima seria um santuário e o Deus deles viria para morar na terra. Seria como um link entre eles e o Deus dele, o Deus perto da sociedade. Porque era uma religião bem pagã. A história em si também, algumas lendas falam muito sobre a questão de Nimrod, a esposa de Nimrod, o filho de Nimrod, que é chamado Tamuz, mas não vamos encontrar isso na Bíblia, então nós vamos nos focar no que mostra a Bíblia. E isso é real porque já encontraram, então isso daqui seria um santuário. Tá? Vamos só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós temos algumas pessoas sentadinhas aqui e eu quero fazer uma perguntinha. Alguém sabe quem queria criar uma torre? Criar uma torre? Então depois, uma torre não, mas algo bem alto. Depois eu quero que vocês pensem até eu voltar lá. Para a gente poder entender Babel como o primeiro projeto de globalismo,
primeiro nós temos que entender o que é globalismo. Então, como mostra aqui o slide, globalismo é uma visão de um governo global, um mundo regido pela unificação de um conjunto de ideias, teorias, doutrinas e princípios gerais multicontinentais a ser seguidos por todos. Ou seja, eles pegam tudo que se conhece, né? As religiões vêm com ecumenismo, e daí eles juntam também tudo que é das nações, que não se choquem, os princípios que não se choquem, que são semelhantes, e passam a ter a sua própria cultura, o seu próprio valor monetário, o seu próprio comando, e é uma questão de um governo global com um governante. No caso ali seria mesmo Nimrod, porque ele era o todo-poderoso ali, era ele que tinha tudo. Atualmente já é um pouco diferente, não confundir globalismo com globalização. Globalismo é uma visão de um governo geral. Globalização são mercados abertos, em que você pode ter alianças com outros países para comércio. Dá para explicar melhor mais tarde, mas assim só para não confundir. Então, naquele tempo, gente, eles tinham o quê? Uma só língua, um só povo, consequentemente, tem um erro ali, me desculpem, uma só cultura e uma só religião e um só poder econômico. Ou seja, eles tinham um povo unificado. E o que eles querem hoje também é a unificação dos povos, mas aí já estavam unificados. É interessante prestar atenção nisso agora. Como nós lemos ali, façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Esse façamos um nome, na verdade, eles queriam ter uma identidade global. Eles queriam ter uma identidade global para não serem confundidos e não serem espalhados, estarem sempre juntos. E aí, a identidade global é um distintivo universal, ou seja, semelhança total e absoluta das principais características de uma pessoa ou uma instituição que possa distingui-las das demais. Nós, Igreja do Nazareno, nós temos uma identidade global. Não de governo global, mas uma identidade global. Por quê? Porque nós temos o nome, Igreja do Nazareno, nós temos uma logo que mostra quem nós somos, e nós temos o quê? Uma identidade. A nossa bandeira é o quê? A santidade ao Senhor. Então, isso só resumindo, né? Só para a gente entender, nós temos uma identidade global, mundial, não de governo, mas mundial, porque a Igreja Nazarena existe em todo mundo, né? Então, mas só que aqui é diferente, essa identidade global é realmente para governo. Então seria como se o Brasil fosse o dono dessa identidade. Só ele comanda, todo mundo tem que ser como ele quer, o único comandante seria o daqui, o poder monetário era o nosso. Seria, na verdade, seria uma coisa massiva, como era lá. Se acontecesse isso lá, não, está mais para frente. Se acontecesse isso lá, haveria muitos problemas. Porque o povo seria, digamos assim, uma massa de manobra. Porque um ia governar e eles iam obedecer, e eles iam entender tudo que ia acontecer, porque falavam a mesma língua. Veja aqui, ó. Em Gênesis, vamos ler aqui, em Gênesis 11, 5 a 6, diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que o filho dos homens edificavam. E o Senhor disse, tá? Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto que começam a fazer, E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Por quê? Tem até uma mãozinha ali perguntando, por quê? Por que não haverá restrição? Primeiro porque eles tinham tecnologia, eles tinham conhecimento, eles eram inteligentes, ó. Falavam a mesma língua, estavam com o mesmo propósito e tinham tecnologia e podiam dominar todos. Ou seja, eles iam abordar mesmo todo um povo e o comando era deles. Ali, do pessoal de Nimrod, né? Ou seja, se eles conseguissem fechar isso, eles iam dominar todos os povos da região. Também poderiam erradicar o livre-arbítrio dado por Deus.
Por quê? Porque se é um só comando, seria uma só religião, seria uma só cultura, um só povo, uma só língua. Então todos deveriam seguir o padrão universal dos construtores da torre, não o padrão de Deus. O livre-arbítrio seria arrancado. Porque você não poderia, digamos, eu sou do Senhor Altíssimo. Não, você é daquele que faz. Se eles dominassem, eles teriam, os cristãos da época, né, a geração de Sem, de Jafé, teria problema. Tá? Como nós teríamos problema agora também, não podemos fugir da verdade. Aí veio o quê? Intervenção divina. Como ele viu que eles iam fazer a coisa errada mesmo, e iam fazer coisas muito destrutivas, ele resolveu intervir. Então, como lemos aqui, Gênesis 11, 7 a 9. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Por exemplo, se eu peço pão, você entende pão, né? Se eu peço martelo, você entende martelo. Mas confundindo as línguas, se eu peço em português martelo, o outro vai entender outra coisa. Hammer, em inglês, é martelo. Aí você não vai entender, certo? O máximo parecido é, por exemplo, se eu pedisse cebola, em italiano pede cipolla. Mas existem muitas palavras que já não, você não conseguiria entender. Então tem um texto assim, que eu li, mais como uma crônica mesmo do site judaico, que ele diz assim que eles, como se conversassem assim, por exemplo, me dá um serrote, o cara ia lá e dava uma martelada no cara. Porque as línguas confundidas e eles entendiam tudo errado. E eu não vou dizer que foi isso que aconteceu, mas seria mais ou menos isso. Aí já não conseguiriam mais construir. E por isso Deus chamou o nome de Babel, porquanto ali se confundiu. Ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. Babel é confusão. Na verdade seria Babel. Para nós, Babel, que ficou depois o nome de Babilônia. Tá? Agora veja aqui, façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Foi exatamente contra o que Deus mandou fazer. O que foi que Deus mandou fazer? Povoar a terra. Mas ali eles não queriam povoar a terra. Eles queriam se agrupar e ficar num só lugar. E aí teriam um domínio. Então o Senhor os espalhou. Espalhou a língua e os espalhou pela terra. Aí não teriam mais como eles ter esse domínio de um único povo, de um único comandante e de uma situação que não era muito aprazível a Deus. A aula é bem curta mesmo, porque é só sobre o projeto de globalismo. Com a confusão das línguas, fim do primeiro projeto de globalismo. E agora eu volto a perguntar, quem mesmo que queria ter uma torre alta, muito alta? Isaías lá, não, é Isaías. Ele fala assim que eu colocarei o meu reino, o meu trono acima, meu trono acima das estrelas, tá? E serei semelhante ao Altíssimo. O nosso inimigo. Ele queria estar lá em cima. Possivelmente houve uma influência externa aí nessa decisão de querer fazer essa torre. Porque eles queriam alcançar o céu e que os deuses descessem ali. E quem queria estar acima das estrelas e queria ser semelhante a Deus foi o próprio querubim protetor ungido que pecou e caiu da graça, né? Então a gente observa que a questão do globalismo não se prende apenas a uma questão econômica e política. Por trás disso existe uma questão espiritual também. Eu sei que muita gente vai ficar brava de eu ter falado isso, mas eu não posso falar mentira. Senão Deus me pega depois, tá? Terminado o projeto, vamos repensar? Podemos pensar um pouquinho junto? Não precisamos de uma torre. Você não precisa de uma torre, você não precisa de uma torre, eu não preciso de uma torre. Por quê? Nós já temos uma. Nós temos uma torre altíssima e que precisamos guardar bem ela para nós, tá? Salmos 61, 2 e 3 diz, como nós vemos aqui, desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração.
Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Nós temos uma torre, uma rocha que é bem mais alta e uma torre forte. Nós já temos uma torre altíssima, não precisamos construir nenhuma para poder chegar perto de Deus. E tem mais, porque torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Uma torre realmente altíssima, um retiro para nós. Está em Provérbios 18, 10. E temos uma grande bênção guardada em nós. Você precisa construir uma torre para encontrar o Senhor? Você precisa? Eu também não preciso. Sabe por quê? Não sabei vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu sou o templo. Não preciso construir um porque eu sou. E o Espírito de Deus habita em mim. Deus habita em mim. Então, louve a Deus por isso, porque nós não precisamos de uma situação tão, digamos assim, tão desastrosa como que foi que aconteceu com a Torre de Babel. Nós nunca vamos estar em confusão, porque Deus não é Deus de confusão, mas de planos, objetivos e propósito. E o propósito para a nossa vida é termos um Espírito Santo habitando em nós como templo de Deus. Aí essa proximidade e essa intimidade já temos. Só precisamos manter o templo arrumadinho, bonitinho e viver com Deus em harmonia e ser aquilo que Ele preparou para nós sermos. Primeiro, louvor da sua glória, né? Que Ele diz isso. E levar o Evangelho aonde quer que seja necessário. Amém? Então a nossa aula finda aqui. E graças a Deus nós conseguimos chegar até aqui e terminar mais uma aula. Que Deus abençoe a todos, que seja uma semana abençoada e que a mão de Deus os cubra e os guarde, cubra com o sangue e guarde debaixo de sua potente mão e que não permita que mal nenhum chegue à sua tenda. Amém? Uma boa semana a todos. Nasce um novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós, tudo se transforma, todo passado